Estado de São Paulo confirma 3 novos casos de intoxicação por metanol. E você vai ver ainda. Cessar-fogo entra em vigor em Gaza com promessa de libertação de reféns em 72 horas. E ainda, Maria Corina Machado vence Prêmio Nobel da Paz por combate à ditadura na Venezuela. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora é 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 10 de outubro. E olha, nós vivemos na era da correria, das notificações sem fim, do excesso de telas e informações. E diante de tudo isso, cuidar da saúde mental é uma necessidade básica e um grande desafio. E não é para menos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com algum transtorno mental. No Brasil, os números também preocupam. O país lidera os casos de ansiedade e depressão na América Latina. Mas será que é possível mudar esse cenário? Vamos saber mais agora com a Adriana Cavinato, psicóloga. Adriana, bom dia, seja muito bem-vinda. Muito bom dia a todos vocês aí que me assistem. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Adriana. Explica pra gente o que é cuidar da saúde mental e como fazer isso com atitudes simples. É para todo mundo? É para todo mundo, com certeza. Assim, até antes de entrar, você fez as chamadas aí das notícias e é exatamente isso que eu trabalho com os pacientes, Como a gente se manter são, equilibrado, Assim, minimamente funcional dentro de uma rotina tão cheia que a gente tem, de tantas atividades e tudo acontecendo no mundo, Guerras, enfim, todo noticiário sempre traz notícias muito difíceis. Então, assim, o estímulo que se faça é que se faça terapia desde o começo, A gente não precisa, primeiro, assim, ter um grande trauma para fazer terapia, A terapia é para todo mundo. Antigamente, principalmente a psicanálise, que é a linha que eu trabalho, ela era uma linha um pouco mais elitizada, então de mais difícil acesso. Hoje não, a gente tem a parte aí do SUS, os programas do CAPS, onde tem um acesso público para a saúde mental. Então, assim, hoje todo mundo tem condição de ter algum tipo de tratamento, A correria é lógico, ela deixa a gente... o gatilho, para a ansiedade, um gatilho muito forte. Assim, antigamente a gente pensava, criança, o que a gente vai ser quando crescer. Hoje em dia as crianças precisam pensar se terá um mundo para que elas possam sobreviver, para ser alguma coisa quando crescer. Então, assim, só a ansiedade que já parte daí já é um gatilho muito forte. Então, assim... Primeiro, a criança pode fazer terapia, inclusive o Instituto Amari, onde eu trabalho, a clínica aqui em Santo Amaro, São Paulo, a gente tem essa mentalidade de assim, tratar a família como um todo, Então a gente já trata a criança da escola, pode ser um problema ali de bullying, pode ser algum problema realizado ao aprendizado, qual é o tempo dessa criança, instrução para os pais exatamente de como lidar com tempo de tela, com informação de qualidade, E assim, os pais também, claro, presentes no processo todo, porque senão não adianta nada, a gente fala que é enxugar gelo, Quando os pais não estão atuantes ali também. E para todos, Por exemplo, a parte da aposentadoria para as pessoas mais velhas, Ela se vê com a questão da finitude, então a terapia às vezes vem exatamente para um lugar onde a pessoa vai rever a sua própria vida, vai conversar, que muitas vezes faz falta. E sobre a sua pergunta principal ali com relação à correria, à tecnologia, é equilibrar. Você vê, a gente está aqui graças à tecnologia, a pandemia fez com que a psicologia pudesse realmente ajudar as pessoas naquele período através das questões online, dessa possibilidade online. Então é óbvio que a tecnologia veio para ajudar, mas a gente tem que saber equilibrar
como utilizar, né? De uma forma que a gente fique saudável, né? Que a gente não adoeça por conta disso. Você citou um ponto importante que me fez aqui relembrar um assunto que é bem polêmico. Com relação à tecnologia, nós estamos vendo muitos jovens que nasceram na era digital estão se adaptando muito à inteligência artificial. Isso para trabalho de faculdade, trabalho de escola, para o seu dia a dia. Só que agora muitos estão trocando o profissional, né, que estudou para isso, para atender a pessoa, para poder ajudá-la a cuidar da saúde mental, estão trocando por uma inteligência artificial. Qual é o problema disso? Isso é um problema, tanto assim, a psicologia ela sempre lutou pela sua posição, né, de suma importância, principalmente na área da saúde. E o que é triste é que, por exemplo, quando uma pessoa é demitida, a primeira coisa que ela tira são as terapias, que na verdade é o principal que deveria ficar ali. Então, assim, o impacto disso é exatamente a humanização da profissão. Né? Porque você desabafar com o chat GPT, ele é um algoritmo, ele é um computador, né? Tem até alguns casos aí que eu já vi em algumas notícias que uma criança ou um adolescente ficou conversando sobre ideação suicida e como é um computador, ele chegou até o final e deu até uma instrução de que sim, a vida da criança e do adolescente não valeria a pena, porque o que está por trás ali é um computador. Então, assim, a gente não pode, assim, se a gente chegar no ponto onde isso vai ser terceirizado, aí a gente realmente tem um problema. Por exemplo, na nossa clínica, se você tem um paciente com ideação suicida e ele percebe, e a gente percebe na sessão que ele não está bem, a gente não deixa embora. A gente chama um parente, uma rede de apoio. Nós acompanhamos muitas vezes no serviço de emergência, para que ele não saia dali daquela forma. Como é que você faz isso com o computador? Né? Então, uma pessoa conversando às 3 da manhã, tem ali uma conversa drástica com o chat GPT ou com uma inteligência artificial, o que ela faz com aquela informação? Né? Então, não pode. Isso é a típica situação que não pode acontecer. Né? Agora, com relação à tecnologia para os adolescentes e para as crianças, é óbvio que tem muitos benefícios, muitas coisas boas, mas é aquilo, tem que saber usar. E os pais, acima de tudo, também estão consumindo muito. Então a gente vê famílias à mesa onde elas deveriam conversar, onde todos estão no celular. Então, assim, quem é que dá o exemplo dali? Né? Porque a criança ela é uma esponja, ela vai de acordo com a atenção. E elas, muitas vezes, as questões de cortes, de autolesão, né, de ideação suicida, ela está pedindo por ajuda, ela está pedindo por atenção. Então não adianta dar o último iPhone para a criança, inclusive vai munindo dessa tecnologia, quando na verdade ela quer contato, ela quer abraço, ela quer conversa, né? Isso não pode faltar, isso é insubstituível, né? Bom, eu reforço aqui, é claro que esse assunto é muito profundo, né? Daria para a gente abrir um leque aqui para falar de saúde mental, porque é muita coisa. Como você disse, tem que cuidar desde criancinha, desde pequenininho até o fim da vida, é essencial e não tem como equilibrar, né? Não tem como ter uma vida equilibrada sem cuidar da saúde mental, né, Adriana? Eu agradeço muito a sua contribuição aqui, ressalto o que você disse, para que a gente invista realmente em um psicólogo, um profissional capacitado para que possa nos atender, mesmo que não tenha, né, um problema ali ou que você não enxergue, talvez, que seja um problema, que seja algo original de um trauma, originado de um trauma, mas é essencial cuidar da saúde para que a gente tenha uma vida feliz, plena, mesmo em meio ao caos do mundo, né? Mesmo em meio a guerras, enfim, tantas situações horríveis acontecendo. Mas olha, muito obrigada, Adriana, mais uma vez. Vi um ótimo final de semana para você e a gente se fala numa próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Um bom dia. Obrigada. Nós acabamos de ouvir a psicóloga Adriana Cavinato. Cuidar da saúde mental, olha, é essencial.
E falando de saúde mental, agora eu vou vir com uma notícia, é pesada, mas a gente precisa ter o equilíbrio, né, gente? Porque depois de 2 anos de guerra, o cessar-fogo entre Israel e Hamas finalmente entrou em vigor, marcando o início da retirada gradual das tropas israelenses da faixa de Gaza. O acordo mediado pelo Egito e apoiado pelos Estados Unidos prevê também a libertação de reféns em até 72 horas. A manhã desta sexta-feira começou com novos bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Mas pouco depois, ao meio-dia local, 6 horas da manhã em Brasília, o cessar-fogo entre Israel e Hamas entrou em vigor. O anúncio foi feito pelo exército israelense em um comunicado, destacando que as tropas começaram a se posicionar ao longo das linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns. Mas que os militares do Comando Sul continuarão eliminando qualquer ameaça imediata e que algumas áreas continuam sendo extremamente perigosas para a população. Na sequência, Washington informou que Israel completou sua primeira fase de retirada do território palestino, dando início ao período de 72 horas para o movimento islamista libertar reféns. Mas o desafio mais difícil de todos ainda permanece: trazer para casa todos os reféns restantes, 20 reféns vivos e 28 que foram levados e mortos. Na quinta-feira foi concluído um acordo no Egito entre Israel e Hamas, após 4 dias de negociações indiretas. O pacto se baseia em um plano de 20 pontos anunciado no fim de setembro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou pretender viajar ao Oriente Médio neste domingo. Momentos após o anúncio oficial da entrada em vigor do cessar-fogo, milhares de moradores de Gaza começaram a caminhar em direção ao norte do território. A cidade de Gaza e seus arredores foram cenário nos últimos meses de uma ofensiva particularmente intensa do exército israelense, que dizia buscar eliminar os últimos focos do Hamas. Durante esta primeira fase de retirada, o exército manterá o controle de cerca de 53% da faixa de Gaza. E o estado de São Paulo confirmou mais 3 novos casos de intoxicação por metanol. O governo divulgou um novo protocolo de identificação de bebidas adulteradas. A Secretaria da Saúde de São Paulo informou que subiu para 23 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol. Depois de análises clínicas e epidemiológicas, 41 casos foram descartados, ou seja, até o momento, no total 152 casos foram descartados por intoxicação por metanol. 148 casos de contaminação ainda estão sob investigação. O estado já contabilizou 5 mortes pelo consumo da substância em bebidas destiladas e investiga outras 6. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado divulgou um novo protocolo de detecção de metanol e para falsificação em bebidas. O método promete aumentar a velocidade das análises. Agora, com menos garrafas, as equipes de perícia conseguem verificar a segurança de um lote ou conjunto que as equipes de policiamento ostensivo e órgãos técnicos fiscalizarem. Essa medida já começou a surtir efeito, com a apreensão de algumas dezenas de garrafas que serão periciadas nos mesmos locais. As garrafas interditadas não são retiradas da responsabilidade do comerciante, que deve guardá-las até sua liberação ou até que seja constatada fraude. A análise pode ser feita em garrafas fechadas, identificando presença de metanol e outros produtos contaminantes. O Ministério da Saúde recebeu nesta quinta, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, uma remessa com 2.500 unidades do antídoto Fomepizol, usado no tratamento de pacientes com metanol no organismo. Nesta manhã, a Polícia Civil de São Paulo localizou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma fábrica clandestina de bebidas ligadas à morte de 2 pessoas por intoxicação com metanol. Segundo a polícia, a fábrica pirata do ABC Paulista comprava combustível etanol em postos de gasolina e misturava o produto em bebidas. Mas o etanol comprado pelos fabricantes estaria adulterado com a substância tóxica, que provocou os casos de intoxicação e óbitos. A Polícia Civil de São Paulo investiga se dessa fábrica teriam saído as garrafas de bebida alcoólica, que causaram então a morte dessas 2 pessoas. E a gente vai continuar acompanhando toda a investigação.
E veja a seguir, Maria Corina Machado vence Prêmio Nobel da Paz por combate à ditadura na Venezuela. Mas antes do intervalo, vamos dar uma olhada no tempo na cidade de Alta Floresta, Mato Grosso. 27 graus neste momento. Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. A Casa Branca confirmou que os chefes da diplomacia americana e brasileira mantiveram uma conversa telefônica ontem e devem se encontrar em breve em Washington para tratar diferenças comerciais e diplomáticas entre os dois países. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, devem se encontrar em Washington para tratarem a taxação extra dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Em comunicado, o Itamaraty informou que os dois conversaram nesta quinta-feira por telefone. A reunião na capital americana deve ocorrer em breve, mas a data ainda não foi definida. De acordo com um comunicado do Departamento de Estado, o encontro tem como objetivo avançar em um mecanismo bilateral que promova os interesses econômicos mútuos e outras prioridades regionais. Na segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em ligação com o colega Donald Trump e pediu o fim da tarifa extra que totaliza 50% sobre alguns produtos brasileiros. A medida foi imposta em parte como retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por uma trama golpista. Além das tarifas sobre produtos brasileiros, Washington adotou sanções contra o juiz Alexandre de Moraes. Esta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil vai oferecer os melhores argumentos econômicos para os Estados Unidos para reverter o tarifaço. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para esta tarde em Nova York, a pedido da Venezuela, que denuncia uma escalada de agressões pela mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe. O texto adverte que as ações dos Estados Unidos nas últimas semanas, que incluem contra-torpedeiros de mísseis, aviões de combate, tropa de elite e um submarino nuclear perto da costa venezuelana, colocam em perigo a zona de paz na América Latina e no Caribe. A chancelaria informou que a Venezuela solicitou formalmente uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelo que qualificou de grave escalada de agressões e a mobilização militar sem precedentes dos Estados Unidos no Caribe. O presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos utilizam o seu poderio militar para destruir supostas redes do tráfico de drogas, que ele vincula ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. Já o dirigente chavista atribui essas acusações a um plano para buscar uma mudança de regime na Venezuela e se apoderar das enormes reservas de petróleo do país. E a opositora venezuelana Maria Corina Machado foi reconhecida com o Prêmio Nobel da Paz de 2025 por sua resistência ao regime de Nicolás Maduro e pela defesa dos direitos democráticos em meio à repressão política em seu país. Mesmo vivendo de forma clandestina, ela se tornou símbolo de coragem e esperança para milhões de venezuelanos. O Prêmio Nobel da Paz foi concedido à líder opositora venezuelana Maria Corina Machado, reconhecida por sua atuação em defesa da democracia em seu país. O anúncio foi feito em Oslo pelo Comitê Norueguês do Nobel. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for O Comitê Nobel da Noruega decidiu conceder o Prêmio Nobel da Paz de 2025 a Maria Corina Machado. Ela está recebendo o Prêmio Nobel da Paz por seu incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia. Venezuela, and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. O presidente do comitê, Jørgen Watne Friednes, descreveu a ativista como uma das figuras civis mais corajosas da América Latina nos últimos tempos,
destacando que mesmo sob ameaças e vivendo escondida há mais de um ano, ela escolheu permanecer na Venezuela, inspirando milhões. Engenheira e mãe de 3 filhos, Machado entrou para a política no início dos anos 2000, ao lutar por um referendo contra Hugo Chávez, fazendo da queda do regime chavista a causa de sua vida. Apesar de sua ampla popularidade e favoritismo nas pesquisas, foi impedida de concorrer à presidência em 2024, na eleição que Nicolás Maduro foi conduzido para um novo mandato. Machado sucede a Nihon Hindakyo, grupo de sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que milita contra as armas nucleares. O prêmio, que inclui uma medalha de ouro, um diploma e o valor de 1,2 milhão de dólares, quase 6 milhões e meio de reais, será entregue em 10 de dezembro em Oslo, data que marca o aniversário da morte de Alfred Nobel, criador da premiação. Na segunda-feira será anunciado o laureado com o Nobel da Economia, fechando a série de vencedores de 2025. Uma vacina contra a Covid 100% brasileira pode chegar ao SUS até 2027. A Spintec apresentou segurança superior à da Pfizer e aguarda a autorização da Anvisa. O Brasil desenvolveu uma vacina contra a Covid-19, que confirmou ser segura e eficaz na indução da resposta imune. Com isso, a vacina avança para a fase final de estudos clínicos e pode estar disponível no Sistema Único de Saúde até o início de 2027. A Spintec é resultado de uma parceria entre o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais e a FUNED, Fundação Ezequiel Dias. O projeto recebeu 140 milhões de reais em investimentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Com a nova vacina, o país dá um passo decisivo rumo à soberania científica nesta área. Segundo pesquisadores, os testes mostraram que a Spintec provocou menos efeitos colaterais que a vacina da Pfizer. Diferente das vacinas mais conhecidas, a Spintec aposta na imunidade celular, abordagem que prepara as células do corpo para combater apenas as infectadas pelo vírus. Isso reduz as chances de reinfecção e aumenta a proteção contra variantes. Nos ensaios em animais e nos primeiros testes em humanos, essa estratégia mostrou resposta imune mais duradoura e ampla. Agora, os pesquisadores aguardam o aval da Anvisa para iniciar a fase 3, com 5.300 voluntários distribuídos em todas as regiões do país. E no Redação Hit de hoje, nós vamos para o estado de Minas Gerais conhecer o rio Paranaíba. Isso mesmo, o nome do município homenageia o rio que tem o mesmo nome. Uma cidade hospitaleira com mais de 12 mil habitantes, tendo como principais atividades a agricultura e a pecuária, com destaque para a cafeicultura, que é exportada para a Europa. Elevada a município em 1923, o rio Paranaíba surgiu da exploração de diamantes no século XVIII. E nesta sexta-feira a gente encerra com imagens ao vivo de Paranaíba, Minas Gerais. Neste momento, termômetros marcando 27 graus, temperatura gostosa. Muito obrigada pela sua companhia ao longo desta semana. Você fica em boa companhia acompanhando a nossa programação. Até mais.